Que tal a máxima, pau que nasce torto, morre torto? Ou então, só ganha dinheiro quem já tem dinheiro? Se você olhar bem, isso é uma grande historinha, uma mentira, bobagem. Isso é uma justificativa para as pessoas dizerem que não ganham dinheiro porque não nasceram ricos, porque não casaram com pessoas ricas, porque não herdaram. Isso é bobagem. Nós sabemos e vemos pessoas que vieram do nada e ganharam, amealharam pequenas ou grandes fortunas. No Ceará, 5 das maiores grandes fortunas do Ceará são pessoas que não tiveram nem a 5ª série do primário. E cadê o dinheiro? Não houve dinheiro. Houve ideias, houve trabalho, houve persistência, perseverança, aprendizado. É o que houve. Então nós vemos que aquela história não é verdadeira. Uma mente que pensava como pobre, agia como pobre e tinha resultados de pobre, pode mudar. Ou seja, pode aprender. E é disso que eu quero falar. Qual é o processo mental do aprendizado? Como é que uma pessoa que era pobre pode, de repente, se tornar uma pessoa próspera? Uma pessoa que não tinha dinheiro, de repente, se tornar uma pessoa que tem dinheiro? Como fazer essa transição, essa mutação? O que é isso? E a palavra é justamente o nosso capítulo agora. Crenças e modelos mentais. É isso que eu vou te explicar, tecnicamente, e te dando ferramentas e o processo aqui para mudar essas crenças. Então, crença é toda a programação mental, ou seja, sinapses neurais aprendidas ao longo do tempo, através do que a pessoa viu, ouviu e sentiu, e o significado que ela deu a tudo isso. Como assim, Paulo Vieira? Me explica. As minhas crenças de quem eu sou decorrem em grande parte de tudo que eu vi ao longo da minha vida, repetidamente ou sob forte impacto emocional. De tudo que eu ouvi ao longo da minha vida, repetidamente ao longo do tempo, ou sobre forte impacto emocional. E de tudo que eu senti ao longo da minha vida, também repetidamente ou sob forte impacto emocional. Uma criança, ela não nasce pobre. Uma criança aprende a ser pobre. Uma criança não nasce rica, ela aprende a ser rica. E aonde uma criança aprende a ser rica? Aonde se formam as crenças de riqueza? É no lar, é em casa, é vendo o papai, vendo a mamãe, ouvindo o que o papai diz, vendo o que o papai faz, ouvindo o que a mamãe diz, o que a mamãe faz, sentindo. E claro que não é uma coisa simples, é uma coisa densa, informações sobre informações, verdades sobre verdades, incutidas na cabecinha daquela criança que ela leva ao longo de toda a história da vida dela. Então, isso é o que são crenças. Veja o slide mais uma vez. É toda a programação mental, sinapses neurais, geradas no sistema VAS, ou seja, visual, auditivo e sinestésico. E as interpretações nós damos a tudo isso que nós vimos durante a nossa infância, durante a nossa fase adulta. Então você sabe o que são crenças. Crenças são programações mentais, sinapses neurais, ou seja, neurônio com neurônio. E quando eu vejo algo na minha vida, a memória se forma com a conexão de neurônios, milhares, milhões de neurônios. Um comportamento aprendido são milhões de neurônios interconectados. E nessas conexões estão aquele aprendizado. O aprendizado de ser otimista, o aprendizado de ser pessimista, o aprendizado de ser determinado, o aprendizado de desistir rápido. São aprendizados que nós temos. Mas olha que maravilha. Se são aprendizados, nós podemos reaprender, desaprender e aprender novamente. E a maneira mais simples para nós falarmos sobre isso, reprogramação de crenças, é de falar da nossa matriz de geração de crenças, que eu criei e uso no método CIS. Mas eu quero te lembrar, a mesma matriz que eu uso desde 1999, uma cientista de Harvard lançou ela em 2012. Em 2012, ela lançou e ela diz, olha, fique à vontade para compartilhar, porque eu não sou vaidosa nesse aspecto. Só que ela lançou isso em 2012. Eu já te falei, tá aqui, olha, veja aqui o vídeo no TED Talks. Tem o endereço no YouTube. Você vai ver exatamente o que eu estou explicando, só que em outras palavras. Mas é a mesma coisa que eu falo desde 1999. E a cientista de Harvard lançou agora, em 2012. Então vamos lá. A melhor maneira de explicar essa reprogramação de crenças, essa reformulação de crenças, é usar a matriz de geração de crenças, que eu ensino desde 99. Então, Paulo, como é que acontece isso? Primeiro passo é o que eu comunico. O que eu comunico em atos, palavras e ações, com linguagem verbal ou não verbal. O que eu comunico produz uma maneira de pensar. Pensamentos em forma de imagens internas e linguagem interna. E esses pensamentos, essa estrutura de imagens internas e de linguagem interna, de diálogo interno, produz uma maneira de sentir. Em última instância, todo sentimento produz crença. E toda crença é autorrealizável. É simples. E é real, e é profundo. Paulo, então eu preciso mudar minhas crenças. Sim, precisa mudar suas crenças. Mas como eu mudo minhas crenças? Mudando o sentimento. E eu já venho te ensinando desde o início do curso como mudar teus sentimentos. Como tem sentimento de prosperidade e riqueza. Já te ensinei isso. Mas não só isso. Eu tenho que mudar a maneira de pensar. E eu ainda vou aprofundar nisso.
Mas Paulo, eu não consigo mudar minhas crenças. Ah, não está fácil mudar meu sentimento. Não consigo mudar meu pensamento. Não tem problema. Então olha para cá. Muda a tua maneira de comunicar. Você vai aprender a comunicar a perfeita linguagem. A linguagem que é eficaz, a linguagem que blinda, a linguagem que muda a tua saúde e muda a tua vida financeira. Existe isso, Paulo Vieira? Sim, existe isso. Cientificamente, existe isso. Em várias bibliografias científicas, existe isso. Existe uma linguagem que muda o teu sistema imunológico, que positiva a tua vida, que te faz ver o que você não via, te faz perceber oportunidades que não percebia. Vários cientistas falam disso. Paul Ekman, Robert A. Emmons, McCullough e tantos outros, M. Cuddy, tantos outros falam da linguagem, curando a saúde física e mudando a perspectiva de vida e mudando os resultados de vida. E olha onde eu estou. Então eu estou te falando, quer mudar tuas crenças? Muda a tua maneira de comunicar. Tua maneira de comunicar, verbal e não verbalmente, com corpo e com palavras. Paulo, fiz isso, grandes mudanças virão. Fiz isso, muitas mudanças acontecerão. Então você já sabe. Então vamos lá. Você já sabe o que são crenças, programações mentais. E você sabe que você pode mudá-las. É isso que eu quero que você entenda. Você pode mudar suas crenças. Eu mudei minhas crenças. Meus clientes têm mudado suas crenças. Você pode mudar suas crenças. E essa é a matriz de geração de novas crenças. Comunicar coisas novas, potencialmente tremendas, pensar de forma tremenda e sentir novos sentimentos, no caso, sentimentos de riqueza. Isso produz crenças e toda crença é autorrealizável. E você entendeu a matriz de geração de crenças, seja porque você me viu falando ou porque assistiu o vídeo da Amy Cuddy, daquela cientista de Harvard.
Já que nós estamos falando de crenças e modelos mentais, eu quero trazer uma abordagem poderosa sobre finanças, sobre fracasso. Vamos ver na tela essa abordagem. Problema financeiro não decorre da falta de informação, da ignorância financeira, e sim das crenças limitantes sobre dinheiro. O problema financeiro decorre das crenças limitantes sobre prosperidade, sobre merecimento. Veja bem, os problemas financeiros decorrem das crenças limitantes sobre felicidade, sobre o que é ser rico, sobre os ricos, sobre fracasso. Nossos problemas financeiros vêm sobre crenças limitantes que nos levam a nos vitimar, autoaceitação, sobre amor próprio, sobre ser amado. Tudo isso influencia nossas crenças financeiras. Se você entendeu o que eu quis dizer nesse texto, abordagem 1 sobre problemas financeiros, problema financeiro não é porque eu não sei lidar com dinheiro, não sei investir dinheiro, porque isso vai te fazer mais rico ou menos rico, mais próspero ou menos próspero. O problema financeiro, de fato, decorre das crenças limitantes. Esse é o problema, e esse é o nosso grande desafio, mudar as minhas crenças. O que eu fiz na minha vida e continuo fazendo é mudando as minhas crenças sobre tudo que me limita, tudo que eu não consigo, tudo que me trava, tudo que adultera o que é uma vida de abundância. Jesus Cristo veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Isso é o que Jesus diz. E eu digo, e qualquer coisa diferente de abundância na minha vida é uma disfunção. E toda disfunção deve e merece ser tratada. Então tudo que não gera abundância na minha vida, eu trato, eu reformulo minhas crenças. O problema não está fora, o problema está em mim e nas minhas crenças. É nelas que eu trabalho. Entende isso? Compreende isso? Então vamos para a abordagem 2 dos problemas financeiros. Abordagem 2. Nenhuma questão financeira tem de fato nada a ver com dinheiro. É apenas uma manifestação da minha relação comigo, que é a identidade, da minha própria relação com pai e mãe, e também da relação com os outros, que determina a aparência. Ou seja, não se trata de dinheiro seus problemas financeiros. Nessa segunda abordagem sobre problemas financeiros, veja bem, problemas financeiros não decorrem de limitações de conhecimento, decorrem também da minha relação com meu pai. Como assim, Paulo Vieira? Quantas pessoas eu vejo recorrendo ao banco, se humilhando para gerentes, implorando por descontos, financiamentos, juros, do mesmo jeito que fazia em relação ao seu pai. Transferir a autoridade paterna para o gerente e agora vai mendigar carinho, mendigar amor, mendigar ajuda, da mesma maneira que fazia com o pai. Então, nossos problemas financeiros, em grande parte, decorrem dessa relação com pai e mãe. Pessoas que estão inabilitadas, debilitadas nesse aspecto, vão recorrer a gerente de banco. E vendo ali um pai poderoso, um pai que detém o poder, e um pai que essa criança se submete, se humilha, implora, pede, e está sempre em dívida com esse pai tão bom, tão poderoso. Meus problemas financeiros também estão ligados diretamente à minha crença de identidade, ou seja, quem eu sou. Dentro de mim, não da boca para fora, não o que eu digo para os outros, mas meu estilo de vida interno mesmo. Eu sou rico ou eu sou pobre dentro de mim? Eu sou próspero ou eu sou um perdedor? Eu sou vitorioso ou eu sou fracassado? Enquanto você não reformular a tua crença de identidade, nada vai acontecer. Como? E se acontecer, nós vemos muito. Uma pessoa ganha na loteria 50 milhões, 30 milhões. O que acontece em seguida? Ela perde. Ela perde tudo, porque não adianta ter dinheiro, mas não ter as crenças que mantêm essa riqueza, esse dinheiro. Como é comum. Você vai poder baixar agora aqui matérias que eu pesquisei de pessoas que ganharam fortunas na loteria e logo depois perderam e até mesmo morreram depois que ganharam. Ou seja, fortunas. Se você não tem a identidade, a crença necessária, você pode até ganhar, mas você perde logo depois. E com ela perde saúde, perde vida, perde família, perde muito mais coisas. Você entende o que eu quero te dizer? Então, nosso problema está nas nossas crenças. Nas nossas crenças. Em outras partes, nessa questão de identidade também, ou na aparência, o dinheiro é uma forma de eu mostrar para os outros quem eu sou. Ou que eu sou um coitadinho, um lascadinho, perdodozinho, ou sou uma pessoa boa e vou comprar o que eu não posso nem pagar para mostrar alguma coisa que eu quero mostrar para as pessoas. Então eu tenho certeza que nesse momento você já entendeu que o seu problema financeiro não decorre do seu conhecimento sobre finanças, porque o conhecimento sobre finanças vai te fazer mais próspero ou menos próspero, mas são tuas crenças que te fazem naufragar na vida financeira. Você já sabe o que é plasticidade neural. Crenças sinápticas, aprendizados que você teve ao longo da sua vida, mas principalmente na infância, que podem mudar.
Plasticidade neural é mudança de crenças, mudança de aprendizados. O que eu aprendi, eu posso aprender de novo. E isso linka com esse capítulo agora, que é crenças. E toda crença é autorrealizável. Ou seja, toda programação mental é autorrealizável. Tudo que você aprendeu ao longo da vida como uma verdade absoluta formou sinapses neurais. E essas sinapses neurais é o programa que rege a tua vida em todos os aspectos, mas também no aspecto o quê? Financeiro. Então, se eu quero ser rico, eu tenho que verificar as minhas crenças. Eu preciso saber que crenças são essas, que modelos mentais são esses, que programações comportamentais, atitudinais são essas, que vão me fazer andar na direção do dinheiro ou andar na direção contrária ao dinheiro, que vão me fazer enriquecer ou empobrecer. Acredite, todo ser humano nasce igual, ou seja, sem crenças. Todo ser humano nasce como CD virgem, sem programações. Agora, ao longo da vida, o nosso ambiente familiar vai nos programando. Através do que eu vejo, ouço e sinto, essa programação se faz. Uma criança aprende quem ela é, identidade, o que ela é capaz e o merecimento dela, pelo que ela vê papai fazendo, mamãe fazendo, como ela é tratada, como ela é treinada em casa ao longo da sua infância, até a puberdade principalmente. E tudo que a criança viu, ouviu e sentiu vão formar as suas crenças, sinapses neurais, com programas mentais que vão determinar se ela vai ser rica ou vai ser pobre, se ela vai ter um comportamento produtivo financeiro ou um comportamento improdutivo. Crenças, programas que vão fazer enriquecer ou empobrecer. Lembre-se, toda criança nasce igual. E você vai ver crianças nascerem em berço de ouro e crianças nasceram numa favela. E elas se encontram no meio da vida. Quem nasceu numa favela riquíssima e a criança nasceu em berço de ouro, vivendo uma vida mediana, medíocre, em muitos aspectos, inclusive o financeiro. Então, pare de contar historinha, nós já sabemos o que é historinha. Pare de contar historinha da sua origem. Isso é biografia, ou seja, isso é passado, isso não é futuro. Ok? Então agora nós vamos aprender a reprogramar nossas crenças. Entrar no nosso computador mental, nesse computador biológico, reprogramar as crenças. Crenças que me limitavam, bom, agora vou transformar em crenças que me empoderam, me capacitam. Refazer essa programação. E sabe o que é melhor? Eu, Paulo Vieira, vou te ensinar a fazer isso agora. Eu fiz comigo, faço com centenas de milhares de pessoas e agora é a tua vez de eu estar com você, te ensinando a reprogramar seu computador mental, refazer suas sinapses neurais, usar a plasticidade neural inerente a todo ser humano para mudar essas crenças, essas programações e trazer crenças de riqueza, prosperidade e abundância. Está preparado, amigo? Está preparado, amiga? Aperta o cinto, porque o melhor está por vir e começa agora. Eu vou contar um caso para você que exemplifica bem o que é plasticidade neural e como se formam as nossas crenças. Isso aconteceu comigo quando eu morava no Rio de Janeiro. Eu morava no Rio de Janeiro, meus pais eram sócios do Piraquê, na Lagoa Rodrigo de Freitas, e era uma matinê de carnaval para criança. E meu pai e minha mãe estavam numa mesa com seus amigos, e eu estava lá dentro com meus irmãos, com aquele mundo de crianças, pulando aquele carnaval das marchinhas da década de 70. Nessa época eu era um exímio dançarino. E minha mãe ficava muito orgulhosa quando as mães das meninas me chamavam para ser o par das aniversariantes das suas festinhas. Na época não existia buffet no Brasil, e normalmente festa de menino era jogo de futebol, aquela coisa mais campal, e das meninas eram tertúlias dançantes, se é que eu posso dizer assim, festinhas dançantes. E eu era normalmente o par das aniversariantes, porque eu era educado, eu era alegre, eu era desinibido, eu era extrovertido, eu era educado também. Então minha mãe ficava muito orgulhosa, muito vaidosa do filho dela sempre ser o par das menininhas que faziam aniversário no colégio. E eu, uma criança que gostava de atender a expectativa de papai e mamãe, uma criança que queria se sentir amado quando deixava papai e mamãe orgulhosos, eu ficava também feliz por isso. Então, em todas as festinhas das meninas do meu colégio, minha mãe dizia, filho, vamos, porque você vai ser o par da aniversariante. E eu chegava lá e dava um show, tinha aquela música Estúpido Cupido, de uma novela da época, e eu dançava, eu fazia caras e bocas, eu era o dançarino. E minha mãe ficava toda orgulhosa. E aí, lembra, naquele carnaval, eu pensei comigo, se mamãe fica orgulhosa porque eu danço aquela dança assim, da novela, imagina se eu aprender a dançar também carnaval, samba, minha mãe vai ficar mais orgulhosa ainda. E naquele dia, lá no Clube Naval, lá no Piraquê, na Lagoa Rodrigo de Freitas, naquela festinha de carnaval de crianças, eu disse, vou aprender agora a dançar o samba, para minha mãe ficar mais orgulhosa de mim. E aí eu vi uma menina fantasiada de Carmen Miranda, talvez um aninho a mais do que eu, sambando lindo, né? E eu vi que aquilo era bom. E eu cheguei perto dela, e ela dançava, e eu comecei a imitar aquela menina. E ela dançava, eu dançava, ela dançava, eu dançava, ela fazia, eu fazia, e eu fui me empenhando para fazer igual a ela, porque eu queria, lembra? Agradar papai e mamãe. Queria que eles se orgulhassem de mim, porque eu me sentia amado quando eles faziam isso.
E eu passei algum tempo lá treinando com ela, e aí nós fizemos tipo uma duplinha, né? Ela dançava dali, eu dançava daqui, ela fazia assim, eu fazia assim, ela sambava e eu sambava. Foi muito legal aquele momento, aquele primeiro momento. E quando eu achei que eu já sabia dançar, quando eu sabia que eu podia já sambar para meu pai e para minha mãe, eu corria até as mesas onde eles estavam e disse, papai, mamãe. E eles olharam para mim, meio assustados com a minha empolgação, na frente de todos os amigos daquela mesa grande, e disse, já sei sambar, olha. E eu comecei a sambar. E eu sambando, eles olhando. Meu pai abaixou aquele óculos para poder olhar de longe. E ele olhou para mim, olhou, e eu sambando, minha mãe desconfiada. E quando acabou, eu fiz tchan, como a minha amiguinha tinha me ensinado. Só que eu não sabia bem ainda dançar, e eu dancei fora do ritmo. Eu vim no ritmo e estava lá dentro, só naquele momento tocava outra música, uma marchinha lenta, e eu estava totalmente, realmente fora do ritmo. E o que é que meu pai disse naquela hora para mim, depois de fazer todo aquele show pirotécnico de samba? Ele olhou para mim com a cara muito severa e séria e disse, totalmente fora do ritmo. E virou de costas para mim. Minha mãe disfarçou, pelo visto foi um mico para ela, aquela minha dança desengonçada e fora do ritmo. E ao ponto, e eu lembro com muita clareza, os amigos deles disfarçando a minha vergonha. Eles disfarçando como se não tivessem visto aquilo, porque eles viram o meu constrangimento. E eu abaixei a cabeça, sorri sem graça, fiz um sambinha, tentei fazer uma gracinha ali, e eles disfarçando como se eu não existisse, e eu entendo os amigos como se fosse por minha causa, para eu não me sentir tão constrangido. Eu baixei, ri e fui saindo, né, disfarçando, como querendo ser invisível, querendo desaparecer naquele momento, e saí. E você disse, Paulinho, o que aconteceu? Tudo. Aquele menino com 7 para 8 anos, extrovertido, desinibido, alegre, expansivo, se fechou. Quando eu estava num ambiente que não era conhecido, um ambiente que eu não tinha muita segurança das pessoas, eu me fechei. Daquele momento em diante eu já não dançava, quando as amiguinhas me chamavam para ir para as festas, para ser o par dançante dos aniversariantes, eu fingia que estava com dor de cabeça, eu me escondia, eu fugia, eu fazia que estava passando mal, eu fingia que estava passando mal, porque eu não podia, eu não queria dançar. Imagina se fizessem comigo a mesma coisa que meus pais fizeram, totalmente fora do ritmo. Imagina se eu me sentisse excluído como me sentia ali, o risco era muito grande, e eu mudei completamente, e eu cresci com esse estigma. Eu tinha medo de namorar, eu tinha medo de chegar nas meninas, as meninas paqueravam comigo com 13, 14, 15, 16, 17 anos, e eu tinha medo de chegar. Vai que elas vão me rejeitar, vai que eu vou me sentir inadequado de novo com elas, vai que eu vou me sentir inapropriado como me senti. Aquele momento, aqueles segundos onde eu dancei para meu pai, para minha mãe, para os seus amigos, 15 segundos, talvez 20 segundos, mas aqueles 5 segundos ou 10 segundos onde meu pai disse, totalmente fora do ritmo, que minha mãe disfarçou e olhou e voltou a conversar, onde os amigos disfarçaram o meu constrangimento, aqueles 15 segundos ou 10 segundos, criaram novas plasticidades neurais. Aquilo me tornou inibido, mudou meu comportamento, minha maneira de pensar, minha maneira de agir, minha maneira de ser. Eu passei a me ver inadequado, eu passei a me ver deficiente, desajeitado. Então, quando eu podia passar alguma vergonha, eu já me envergonhava de vez, eu já quebrava as coisas, já fazia estripulia, para que ninguém me criticasse. Eu próprio já me criticava de antemão, com o meu comportamento desajeitado, desengonçado, fora de hora. Gente, tudo aquilo foi quando que aconteceu? Em 10 segundos. Ou seja, olha o que eu vou te dizer, presta atenção, abre o teu coração, escreve aí tudo o que você vê, ouve e sente sobre forte impacto emocional, ou tudo aquilo que você vê, ouve e sente repetidamente ao longo do tempo, produz crenças, novas crenças, ou reforça aquelas crenças já existentes. No meu caso, aquilo ali, aquilo que eu vi, o papai dizendo, aquilo que eu ouvi o papai dizendo, aquilo que eu senti quando o papai disse aquilo, totalmente fora do ritmo, e virou de costas para mim, eu fiquei sozinho ali, aquilo mudou minha vida para sempre, aquilo mudou minhas crenças para sempre. Eu fui namorar com 17 anos porque a menina me agarrou. E a gente ri, hoje eu rio, mas foram quantos anos desajeitado, desengonçado, inadequado, inapropriado por causa daquele momento. Quanto aquilo refletiu na minha fase adulta, no meu não merecimento ao longo do tempo. Então, você entende comigo agora, a crença na minha mente, na sua mente, as crenças financeiras também, elas são formadas pelo que eu vejo na minha casa ao longo do dia, o que eu ouço papai dizendo, o que eu sinto sobre dinheiro, sobre prosperidade ao longo do dia. Essas são minhas crenças financeiras. E depois delas feitas, e elas basicamente são completamente feitas até a puberdade, até 12 anos, 11, 12, 13 anos.
Depois que elas estão feitas, é mais difícil mudar. Então, o que eu vivi dos meus 17 aos meus 30 anos foram aquelas crenças. Crença de inadequação, crença de incapacidade, crença de não merecimento, crença que eu não era bom o suficiente, crença de ser rejeitado, crenças que foram instaladas sob forte impacto emocional, como nesse momento. Claro que não foi só essa crença, outras crenças também. Então, Paulo, quer dizer que eu já estou programado financeiramente? Sim, desde os 12 anos. Paulo, quer dizer que tudo que eu vivi financeiramente vem de uma programação da infância? Sim. O que você viu papai e mamãe falando sobre dinheiro, fazendo sobre dinheiro, como você foi tratado como uma criança valorosa e merecedora ou uma criança de pouco valor e pouco merecimento? Papai batia em você? Papai era injusto com você? Então nós vamos entender todo esse espectro de comportamentos de papai e mamãe, todo esse espectro de como papai e mamãe te tratou, como eles comunicaram com você, porque isso vai gerar o que eu vou te explicar agora, a formação do indivíduo. Agora você vai entender a tua vida financeira e os teus porquês financeiros. E olha o que eu vou dizer, preste atenção, eu não sei a tua idade exatamente, mas talvez você esteja muito bem financeiramente hoje. Sabe por quê? Porque as crenças que estão modelando, dirigindo a tua vida não são as tuas. Talvez seja do teu marido. Talvez seja as crenças dos teus pais, do teu sócio. E não só as tuas. Porque eu tenho visto filhos que quando saem da barra dos pais, ficam pobres. Eu já vi sociedades, quando a sociedade acaba, um membro da sociedade fica pobre. Eu já vi casamento, quando o casamento acaba, o marido que era produtor, milionário e tal, fica pobre. Talvez você não esteja vivendo só as suas crenças. Talvez esteja vivendo a crença dos seus pais ainda. E talvez você esteja até bem financeiramente. Minha pergunta, e quando você crescer mais e se tornar independente dos seus pais, você vai ser pobre ou vai ser rico? Você não sabe? Mas isso já está programado dentro de você. Já está programado. Se seu casamento acabar, você vai continuar bem ou vai ficar pobre? Ninguém sabe, porque já está programado dentro de você. Mas o que você vai ver aqui, nós vamos escanear todas as suas crenças. O processo é denso, é profundo, é intenso, é restaurador e reprogramador. Não importa o que está programado dentro de você, que você talvez nem saiba. Nós vamos refazer suas crenças. Porque nós temos dois tipos de crenças, você pode olhar aqui. Crenças funcionais e crenças disfuncionais. Para todas as áreas da vida. Para o casamento, para a saúde, para os relacionamentos. Mas nosso caso aqui é dinheiro. Então você tem crenças funcionais financeiras e crenças disfuncionais financeiras. As crenças funcionais funcionam, elas te fazem bem. E essas nós queremos apenas melhorá-las. Mas tem as crenças disfuncionais financeiras, ou seja, as crenças que te limitam financeiramente. E essas, eu e você, nós vamos reprogramar cada uma delas. Você está entendendo isso? Eu quero que teu coração se enche de alegria. Não só por hoje, mas pelo futuro, que até então era incerto. Um programa que estava dentro de você e talvez desconhecido dentro de você, que você diretamente ou indiretamente vai reprogramar essas crenças. As crenças mais profundas e desconhecidas também nós vamos reprogramar. Vamos reprogramar as crenças conhecidas, que você sabe que as tem, que te atrapalham talvez, e as crenças desconhecidas, que você nem sabe que tinham. Você vai descobrir, vai reprogramar, vai aprender. E aqui, amigo, amiga, o melhor ainda está por vir. Essa é a pirâmide da formação do indivíduo, das crenças do indivíduo. E eu quero que você fique muito atento. Nós temos 3 crenças primais, 3 crenças primordiais. E as crenças, elas estão em forma de pirâmide, como você está vendo aqui na tela. Primeiro, a base da formação do indivíduo, do eu indivíduo, ela está na crença de identidade, quem eu sou. E isso é totalmente determinante. Veja bem, eu sou rico ou eu sou pobre? Qual é a programação dentro de mim? Eu sou feliz ou eu sou triste? Qual é a crença, a identidade que tem dentro de mim? Um homem feliz ou um homem triste? Um homem bonito ou um homem feio? Como é que eu me vejo na minha identidade primordial? Um homem vitorioso ou um homem perdedor? Um homem corajoso ou um covarde? Então a base da tua vida financeira, conjugal, social, familiar, tudo está na tua crença de identidade. Eu já falei um pouquinho antes sobre isso. E agora nós estamos aprofundando. Então é a base da pirâmide. E ela é grande porque ela é recheada de identidades multifacetadas de quem você é. Então, veja bem. Você é um homem rico, uma mulher rica dentro de você? Ou uma mulher pobre, um homem pobre? Porque não importa quanto você tem hoje de dinheiro. O que importa são tuas crenças.
as tuas crenças sobre dinheiro, mas não sobre dinheiro. Eu sou rico ou eu sou pobre? Eu sou feliz ou sou triste? Eu sou empreendedor ou eu sou conservador? Eu sou alegre ou sou sem alegria? Quem eu sou? E isso vai ser totalmente determinante para mim. Totalmente determinante na sua vida financeira. Então a primeira base de mudanças é a nossa identidade financeira. E eu vou aprofundar nisso de uma maneira surpreendente para você. Então está vendo aqui? E você vê que só tem a base da pirâmide, só aparece a base da pirâmide. Agora vamos para o segundo nível, que é a crença de capacidade. Eu sei quem eu sou. Agora, do que eu sou capaz? Eu sou capaz de ter dinheiro? Eu sou capaz de fazer dinheiro? Eu sou capaz de fazer o dinheiro se multiplicar nas minhas mãos? Eu sou capaz de usufruir do dinheiro? Eu sou capaz de doar dinheiro? Quem eu sou? Nós já vimos isso anteriormente. Do que eu sou capaz? Porque veja bem, eu sou rico, eu me vejo uma pessoa rica. Eu me vejo uma pessoa rica, eu me vejo uma pessoa próspera. A minha identidade está muito boa. Mas a minha capacidade não. A minha capacidade não. Eu sou dentro de mim, eu me vejo rico, mas eu não me sinto capaz de fazer dinheiro. Eu não me sinto capaz de multiplicar dinheiro. E eu vou ter crenças conflitantes. Uma crença me mostra como uma pessoa rica e próspera, outra crença me mostra incapaz de ganhar dinheiro. E na minha experiência, o que é que isso acontece? Esse tipo de pessoas vai ter que se escorar num sócio, num marido, num pai. Ele pode até ser rico, mas rico porque alguém é capaz por ele. Eu sou rico porque eu me vejo rico, eu me vejo próspero, ok. E você se vê com a capacidade de fazer dinheiro, de ter dinheiro? Não. Então você vai ser rico, mas você vai depender financeiramente do marido, da esposa, do pai, do sócio. Você está entendendo? Como as crenças são importantes? Então, de novo, primeira base de crença, crença de identidade. Quem eu sou, no caso aqui, financeiramente. Segunda crença, em cima da primeira, crença de capacidade, do que eu sou capaz financeiramente de fazer, de ter. E terceiro, crença de merecimento, a crença de merecimento, o que eu sou merecedor de ter. Veja bem, eu me vejo como uma pessoa rica, eu me vejo como uma pessoa capaz, mas não me sinto merecedor de ter dinheiro. O que acontece? Frustração. Sempre que eu chego lá, eu vou me sabotar, porque eu não sou merecedor disso tudo. Sempre me sabotando num ciclo constante. Eu sou rico, eu sou vitorioso, então eu vou trabalhar, eu sou aguerrido, vou fazer dinheiro, eu me sinto capaz de fazer dinheiro, eu vou fazer dinheiro, e quando eu chego lá, eu bato no meu nível de merecimento, me saboto e caio de novo. E vou recomeçar tudo de novo, porque eu sou capaz, porque eu sou vitorioso. E quando eu chegar lá de novo, se o meu nível de merecimento não tiver sido ampliado, eu vou cair de novo. E vai ter uma vida de recomeços, e recomeços, até o ponto que isso adultera a tua identidade, adultera a tua capacidade, e você vai dentro de você dizendo, não sou rico. Eu não sou determinado, eu não sou nada disso, eu não sou capaz, porque se eu fosse capaz eu teria conseguido. Sempre eu chego lá eu caio, não, eu vou ter um pouquinho aqui, eu me conformo em ser pobre, me conformo em ser medíocre. Quantas pessoas você conhece se conformarem em ser medíocres? Analistas de sistema, médicos, engenheiros, se acomodaram com pouco. Por quê? Porque houve um descompasso nessas três crenças. Ou ele sabia que era capaz, isso é muito comum, eu sei que sou capaz, eu fiz uma faculdade para isso, eu estudei para isso, eu sei que sou capaz. Mas dentro de si, eles não se veem vitoriosos, não se veem ricos. E o que acontece? Toda essa capacidade é canalizada para os outros. Para os outros. Ou então entra no processo cíclico de autossabotagem. Então, vamos entender o Paulo Vieira nesse contexto da crença, da pirâmide das crenças, né, do indivíduo. Primeiro, olha piscando, crença de identidade. Honesto, trabalhador, mega esforçado, comprometido, dedicado, mas tinha algumas crenças tipo batalhador, guerreiro, lutador, que não são boas, nós vamos aprender futuramente isso. Então, eu me via como uma pessoa que fazia, que ia, que batalhava, que lutava, que corria, que fazia acontecer. Essa é a minha identidade. E você vê, eu quero que você fique atento, batalhador, guerreiro, lutador não são crenças positivas, tá certo? A gente vai falar disso mais à frente. E estava aqui na identidade. Capacidade, eu me sentia mais capaz do que eu era. Então, eu me via com identidade comprometida, aguerrida, determinada, lutadora, me sentia mais capaz do que eu era, então ia para fazer acontecer, mas eu não me sentia o quê? Merecedor, olha piscando, último nível, merecedor. Então, quando eu ia chegando no ponto, o que acontecia? Eu me sabotava, porque dentro de mim tinha uma crença, e isso é bom demais para ser verdade. O meu termostato financeiro não permitia passar daquela vida medíocre, porque eu me via aguerrido na identidade, piscando de novo identidade. Eu me via comprometido, eu me via focado, determinado.
Mas eu também me via até vencedor em parte. Mas eu me via também como vítima. Eu me via como vítima. Um vencedor, mais do que vencedor, eu me via como um mártir. Que lutava, chegava lá e depois era decapitado. Depois era punido. Então eu não tinha, a minha crise de identidade, 50% me levava à frente, 50% me levava para trás. Então a crise de identidade, eu estava meio amarrado naquela crise de identidade. Metade dela me fazia bem, metade dela me fazia muito mal. Crise de capacidade, eu me sentia capaz de tudo no mundo. Mas eu não me via daquela maneira em alguns aspectos. Mas o que destruía a minha vida como um todo era a crença de merecimento. Eu não me sentia merecedor de fazer nada de bom, de ter nada, de conquistar nada. Para você ter ideia, eu lembro uma fase, eu devia ter 14 anos, tinha um rapaz, com seus 20 e poucos, já trabalhava, e ele passou com o carro dele em cima da minha bicicleta. E ele saiu tão carinhoso, eu vou lhe dar uma bicicleta nova e tal. E sabe o que eu disse para ele? Não merece não, eu deixei ela indo no chão, mas eu passei por cima dela, meu carro, e eu não me sinto merecedor nem de reivindicar o que era meu por direito. Tem pessoas que não se sentem merecedoras de cobrar o devido pelo seu trabalho. Tem pessoas que não se sentem cobrar o dinheiro que emprestaram, não se sentem merecedoras nem de receber o que era seu. Seja por direito, seja por dever, seja por obrigação. Eu me encaixava nessa categoria de pessoas. Se alguém me devesse, eu não ia cobrar. Se eu fizesse um trabalho, a pessoa não me pagasse, eu não ia cobrar. E quando eu fazia um trabalho, eu tinha medo de botar valor no que eu estava fazendo. Tudo eu achava caro para os outros. Você entende isso? Então olha de novo para a pirâmide. Primeiro, e mais importante, crença de identidade. Segundo, crença de capacidade. Depois, crença de merecimento. E agora olha surgindo aí do lado. Crença de identidade define quem você é, ou seja, o ser. Eu sou rico, eu sou vitorioso, eu sou feliz, eu sou próspero, eu sou abundante. Ou eu sou tudo o contrário, ou eu sou tudo mediano. E você vê que existe uma régua medidora da tua identidade. Uma régua num canto, o que te gera, a identidade gera riqueza, e no canto oposto, uma identidade que gera pobreza. Nós vamos trabalhar sobre isso, fica tranquilo. Em cima, a crença de capacidade. Você é capaz de ganhar dinheiro? Você é capaz de fazer dinheiro? Você é capaz de acumular dinheiro? Você é capaz de multiplicar o dinheiro? Crença de capacidade. Então, na identidade, define quem eu sou. Na capacidade, define o que eu faço. Então, olha aí, acompanha. Ser, na identidade, fazer, na capacidade. E no merecimento é o quê? Ter. Você entende a profundidade disso? Aqui está definindo quem você é, o que você faz e o que você tem. Ou seja, ser, fazer e ter. E quando eu olho para isso, amiga, amigo, nós definimos o nosso comportamento diante do mundo. Tem pessoas que estão invertendo essa pirâmide. Como eles se sentem ninguém, como se sentem nada, a identidade deles é precária, a crença da identidade dele é fragilizada. Ele inverte a pirâmide, como você está vendo aqui. E quem fica na base, nessa pirâmide invertida? O ter. Como lá em cima eu dou pouca importância a quem eu sou, como eu dou pouca importância se eu sou valoroso, se eu sou amoroso, se eu sou íntegro, se eu sou honesto, se eu sou caridoso, se eu sou uma boa pessoa. Como eu dou pouca importância, eu trago a importância agora para onde? Para o ter. Então eu tenho que ter uma bolsa cara, um carrão. Não é porque eu posso pagar. É porque muitas nem posso pagar. Mas como eu me sinto, minha identidade é precária, é fragilizada, eu me sinto uma pessoa feia, pouca, coitada, pequena. Eu tenho que compensar com o ter. E eu trago o ter para a base. Então eu tenho que ter roupas de grife, eu tenho que ter um relógio, cara, nem seja falsificado. Nem que você tenha comprado na 25 de março em São Paulo, tudo falsificado. Mas eu tenho que ter uma bolsa cara, eu tenho que ter um relógio caro, eu tenho que ter coisas para mostrar para as pessoas. Talvez a geladeira vazia, mas a roupa, a melhor possível, ou então marcas famosas, são tudo falsificado. Porque o que é importante para mim agora é o quê? Ter. E essa é a característica do novo rico. Mostrar quem você não se sente ser, com o que você tem. E aí depois essa pessoa, para ter, ela tem que fazer. E aí ela se torna, não quem ela se torna o que ela tem e o que ela faz. Essa pessoa é infeliz. Olha, como é que alguém pode ser feliz com uma pirâmide invertida dessa? Onde o que é mais importante é o que ela tem, e aí ela vai fazer qualquer loucura, gastar o que não tem, fazer o que não pode para ter, porque ela se sente, o valor dela está no quem ela tem, e depois para ter ela tem que correr atrás. E vai ter que fazer, e ela corre para cá, corre para ali, corre para lá, corre para lá, e ela fica correndo desenfreadamente, deixando ela mesma largada, deixando seus filhos, sua casa, sua família largada, porque agora ela precisa fazer. E aí quando ela se vê tendo e se vê fazendo, aí ela se sente uma pessoa mais valorosa. Gente, que tristeza. Vamos inverter essa pirâmide? Vamos pegar, vou pegar e vou inverter. Vamos lá. Opa! Invertir.
Essa é a forma funcional da riqueza. Essa é a forma funcional das crenças. Primeiro vem quem eu sou, amigo. Trabalha a tua identidade. E eu vou trabalhar a tua identidade de riqueza. Tua identidade das melhores crenças, de que forma a tua identidade. Depois disso, nós vamos trabalhar a tua crença de capacidade. E sabe o que acontece? Naturalmente, quando eu sou e eu faço, naturalmente eu já construo minhas crenças de merecimento. Mas mesmo assim, eu vou trabalhar independentemente de tuas crenças de merecimento. E você pode imaginar o que acontece quando você se vê sendo rico? Você pode imaginar o que vai acontecer quando você se vê fazendo coisas tremendas financeiramente? Você pode imaginar o que vai acontecer quando você se vê tendo o que você nunca nem sonhou em ter? Nesse momento eu estou na minha casa, eu já falei isso para vocês. Eu estou há 7 dias nessa nova casa. Uma casa dos sonhos, uma casa com 5 suítes, piscina, uma casa linda, uma casa de 2 andares, uma casa tremenda. E olha o que eu vou te dizer. Isso eu preciso primeiro ser. Ser uma pessoa próspera, ser uma pessoa abundante, ser. E eu preciso também fazer. E eu faço, e aguerridamente eu faço, determinadamente eu faço. Eu ganho dinheiro, eu acumulo dinheiro, eu multiplico dinheiro, eu dou dinheiro, eu sou capaz de tudo isso. E a crença de merecimento também. E agora eu me sinto merecedor de morar nessa casa, num bairro nobre, numa casa grande, numa casa maravilhosa. Para chegar aqui, se manter aqui, não é só chegar, se chegar e manter, porque pessoas que não têm direcionadas as 3 crenças, elas podem até conquistar, mas não mantêm. Conhece alguém que comprou um carrão e não manteve, comprou uma casa e não manteve, se tornou sócio de uma grande empresa e não se manteve lá, conseguiu um ótimo emprego e não se manteve? Acontece, mas quando você alinhar as 3 crenças de identidade, capacidade e merecimento, amigo, o céu é o limite para você. Então você já viu que existem as crenças primais, são a crença de identidade, crença de capacidade, crença de merecimento. E você também já sabe que existem crenças financeiras funcionais que te fazem ganhar dinheiro e crenças financeiras disfuncionais que te fazem perder dinheiro. Obviamente, as crenças funcionais financeiras geram comportamentos financeiros produtivos, de ganhar dinheiro, ter dinheiro, multiplicar dinheiro, usufruir do seu dinheiro. Mas tem as crenças disfuncionais financeiras. As crenças disfuncionais financeiras te fazem perder dinheiro ou não ganhar dinheiro. As crenças disfuncionais geram comportamentos disfuncionais. Comportamentos que vão te fazer perder, que vão fazer sofrer financeiramente. A pergunta é, entendendo que as crenças funcionais te fazem avançar, as crenças disfuncionais te fazem recuar financeiramente, e a tua vida é o resultado dessa decomposição vetorial. Crenças que te puxam para o sucesso financeiro, crenças que te puxam para o fracasso financeiro. Minha pergunta, o que vai acontecer se nós eliminarmos todas ou boa parte das crenças disfuncionais e fortalecermos as crenças funcionais financeiras? É simples, vai vencer onde tiverem as crenças mais fortes. E é isso que nós vamos fazer nesse exercício agora. Fortalecer ainda mais as crenças funcionais e eliminar ou tirar a força das crenças financeiras disfuncionais. Então, vamos ao exercício de crenças funcionais e disfuncionais. Vamos começar pelas crenças funcionais e disfuncionais sobre dinheiro, o significado de dinheiro. Crença 1. Dinheiro não cresce em árvores. Então, se você acha que dinheiro de fato não cresce em árvores, que é difícil ganhar dinheiro, que dinheiro é um tanto quanto inatingível para você, marca esse item. Segunda crença sobre dinheiro. Um bom emprego é o único caminho para a segurança financeira. Se você acha que isso é uma verdade, marca esse também. 3. Mulheres nunca deveriam ganhar mais do que seus parceiros. Se você acha que isso é uma verdade dentro de você, marca. Agora, quero lembrar, não marque o que você gostaria que fosse. Marque, de fato, como você tem vivido a sua vida, dentro de você, nas suas verdades interiores. Crença 4 sobre dinheiro. Quem quer que tenha dinheiro tem poder de fazer o mal. Crença 5. Pessoas como eu nunca enriquecem. Se você acredita que pessoas do seu estilo, do seu gênero nunca enriquecem, marca essa 5ª. 6. Para ganhar muito dinheiro, você tem que trabalhar muito duro. Se você acredita que isso é uma verdade, marca. E 7. Dinheiro é a raiz de todo o mal. Você pode marcar num caderno, você pode marcar na ferramenta em PDF que você pode baixar aí no seu computador.
Agora que você marcou dessas 7 crenças sobre dinheiro, quais delas são verdadeiras para você? Sabendo que as 7 são crenças disfuncionais, eu quero que você olhe para elas, marque-as e entenda. E olha a pergunta que eu te faço: o quão mal essas crenças te fazem financeiramente? Continuando o exercício, etapa 2. Eu quero que você pegue as crenças financeiras disfuncionais que você identificou sobre o tema dinheiro, que você identificou que você as tem, e eu quero que você agora reescreva elas nessa ferramenta seguinte, da forma positiva. Por exemplo, se você acredita dentro de você que dinheiro não dá em árvore, eu quero que você escreva o oposto. Vou dar um exemplo, não que você tenha que fazer assim: dinheiro é abundante na minha vida e dá sim em árvores. Ou é fácil ganhar dinheiro. Você vai escrever o oposto, semântico, emocional, a essa crença limitante que nós identificamos aí. Ou digamos que você marcou aquela crença: eu não sou do tipo que ganha dinheiro. Então você pode escrever: eu sou sim do tipo que ganha dinheiro e se torna muito rico. A terceira etapa é: agora você vai pegar cada uma das crenças que você reescreveu de forma positiva e vai escrever cada uma delas 50 vezes. Por exemplo, se você pegou o exemplo: dinheiro é abundante na minha vida e dá em árvore, como em qualquer outro lugar, você vai escrever essa crença, que agora é fortalecedora, 50 vezes seguidas. Paulo Vieira, por que escrever 50 vezes seguidas? Porque é uma programação. Nós nos programamos sobre forte impacto emocional e pela repetição. E ao escrever, você usa todos os seus canais sensoriais. Você vê escrevendo, visual. Você muitas vezes fala o que você escreveu e mentalmente tem um diálogo interno que repete o que você está escrevendo. Então é uma forma de reprogramação de crenças. E você vai fazer tudo isso 50 vezes para cada frase. Então vamos à explicação novamente. Primeira etapa: você tem no seu PDF aí, ou anotando no caderno à parte, as crenças disfuncionais financeiras que você as tem. E aí pode ser: dinheiro não dá em árvore. Então você enumera e relaciona as crenças dessas 7 que você tem dentro de você. Ou seja, crenças que você vê o fruto delas. Talvez você não veja: eu não tenho essa crença. Será que não? Será que você, dentro de você, não acha que ganhar dinheiro é difícil? Então, não é o que você gostaria que fosse, é o que de fato é. Então, relaciona as crenças financeiras disfuncionais que você tem. Primeira etapa. Segunda etapa: vai reescrevê-las de forma não mais limitante, mas de forma fortalecedora. Se a crença que você tinha era: dinheiro não dá em árvore, ou seja, é difícil ganhar dinheiro, você vai escrever: é fácil ganhar dinheiro, dinheiro dá em árvore sim. E você escreveu a sua crença fortalecedora. Terceira etapa: para todas as crenças que você identificou como limitantes na sua vida, você as reescreveu nessa segunda etapa de forma positiva, de forma fortalecedora. Agora, para cada uma delas, você vai reescrevê-las, veja bem, 50 vezes. Você vai escrever 50 vezes a forma da crença fortalecedora, até que aquilo vire uma verdade interna dentro de você, até que ela vire um programa, um modus operandi, uma maneira que te faça agir, pensar e se comportar. Dinheiro sim, dá em árvore. É fácil ganhar dinheiro. Sim, é fácil, por isso que eu vou atrás, por isso que eu ganho, por isso que eu faço, por isso que eu aconteço. Então, esse é o roteiro do exercício. Nós fizemos a primeira etapa, que foi o tema financeiro nas crenças disfuncionais. Agora nós vamos para a segunda etapa, que é o fortalecimento das crenças funcionais. Ou seja, fortalecer as crenças que já são fortalecedoras. Então, vamos de novo à tela. Então, vamos ver quais dessas crenças você tem dentro de você. Marque-as, mesmo que você tenha um pouquinho, marcas. Primeira crença funcional financeira: dinheiro fornece oportunidades de crescimento ilimitados. Se você acredita nisso, você vai botar de 0 a 10, o quanto você acredita que isso é verdade. Segunda crença: segurança financeira pode ser alcançada de muitas formas. Terceira crença sobre dinheiro: dinheiro e criatividade nos permitem ajudar aos outros. Quarta crença: dinheiro vai para as pessoas que aprendem e sabem cuidar dele. Quinta crença financeira sobre dinheiro: dinheiro pode nos ajudar a superar circunstâncias difíceis da vida. Então, a segunda etapa do nosso exercício é potencializar as crenças fortalecedoras financeiras. Então, para cada uma dessas crenças, que você botou uma nota de 1 a 10 para cada uma delas que existem em você, 1 é basicamente a inexistência dessa crença dentro de você, e 10 é a existência total dentro de você. Mais uma vez eu quero lembrar, não é o que você gostaria de ter dentro de você em forma de crença, é o que de fato você tem. E para saber se você tem a crença, é só ver se você vive essa crença. Então, para cada uma dessas, você botou uma nota de 1 a 10. Analisou-as. E agora, Paulo Vieira, qual é a segunda etapa? Se você botou nota 1, você vai escrever 10 vezes essa mesma crença.
essa crença fortalecedora. Se você botou nota 2, você vai escrever 9 vezes. Se você botou nota 3, você vai escrever 7 vezes. Se você botou nota 4, vai escrever 6 vezes. Tá entendendo? Se você botou nota 5, vai escrever 5 vezes essa crença. Se você botou nota 10, você não vai precisar escrever nenhuma vez essa crença. Então, quanto menos você tem, mais vezes você escreve. Mas você diz assim, Paulo Vieira, eu quero ganhar muito mais dinheiro, eu sou determinado, eu sou disciplinado. Quantas vezes eu preciso escrever? Você quer bombar em muito pouco tempo? Escreva 50 vezes cada uma dessas crenças. E você vai potencializar e acelerar o seu enriquecimento e o seu sucesso financeiro. Foi assim que eu fiz. Mas Paulo, por que você não disse para todo mundo fazer assim? Porque na prática eu sei que muitas pessoas não vão fazer. E já que muitas pessoas não vão fazer, eu estou preparando o curso para quem vai fazer o máximo e quem vai fazer o mínimo necessário. Então, escrever o oposto de quantas vezes você fez é o mínimo necessário. Então, mais uma vez, se você escrever 1, ou seja, você tem essa crença fortalecedora muito pouco dentro de você, você vai escrever quantas vezes? 10 vezes essa frase. Se você tem 5, você vai escrever apenas mais 5 vezes. Se você tem 9, você vai escrever apenas uma vez. Agora, se essa crença é totalmente arraigada dentro de você, é verdadeira dentro de você só escreve uma vez. Agora, para quem é disciplinado, para quem é comprometido e quer ir além, amigo, escreva de 30 a 50 vezes cada uma dessas crenças fortalecedoras. Elas se tornarão ainda mais fortes dentro de você, gerando resultados mais profundos e mais rápidos. Mais uma vez, foi assim que eu fiz comigo. Nós estamos trabalhando crenças funcionais financeiras e crenças disfuncionais. A primeira categoria, o primeiro tema foi sobre dinheiro. Agora o segundo tema é sobre riqueza e pessoas ricas. Então acompanha novamente na tela. Tema: riqueza e pessoas ricas. Crença 1. Pessoas ricas são gananciosas. Lembre-se, se você pensa assim, de fato, se você acredita dentro de você que pessoas ricas são gananciosas, e você não quer ser uma pessoa gananciosa, marca isso. 2. Pessoas ricas são arrogantes. Se você acredita nisso, marca. 3. Pessoas ricas são diferentes de pessoas comuns como eu. Marca. 4. Não é espiritual ter muito dinheiro. 5. Não é seguro ter muito dinheiro. 6. Riqueza corrompe. 7. É nobre ser pobre. Agora que você já marcou, assinalou as crenças limitantes com o tema riqueza e pessoas ricas, já sabe quais desses temas te fazem mal, que você os tem, você já sabe qual é o próximo passo. Próximo passo, escrever essa crença limitante de forma fortalecedora, invertendo, conforme o PDF que você tem à sua disposição. E terceiro, escrever cada uma dessas crenças que você reescreveu positivamente, escrevê-las 50 vezes da forma da estrutura positiva. 50 vezes cada uma delas. Tá claro isso? Agora vamos acompanhar na tela as crenças funcionais financeiras. No segundo tema, que é riqueza e pessoas ricas. Vamos para a tela. Primeiro, pessoas ricas são generosas. 2, pessoas ricas desfrutam da vida. 3, riqueza e bondade andam juntas. Quarta crença, ter mais do que o suficiente é a melhor maneira para ajudar a si e a outras pessoas. Quinta, a riqueza de uma pessoa pode ajudar outros que estão em desvantagem. Você já entendeu como fazer? Para cada uma dessas crenças que você assinalou, você vai botar 1 a 10. 1 é se ela é muito fraca em você, indo até 10 se ela for muito forte em você. Então, se você botou 1, é uma crença fraca, uma crença positiva e fortalecedora, mas é fraquinha em você, você vai reescrevê-la 9 vezes. Se você botou 2, vai escrever 8 vezes. Se você botou 3, vai escrever 7 vezes. Se você botou uma nota 5, é uma crença mediana, você vai escrever outras 5 vezes. Se é uma crença 9, muito forte dentro de você, escreva apenas uma vez. E se ela é uma crença totalmente forte dentro de você, se você botou a nota 10, não precisa escrevê-la. Mas eu vou falar novamente para você. Se você quer mais dinheiro, mais prosperidade, mais riqueza, ajudar mais pessoas, escreva cada uma dessas crenças funcionais financeiras 50 vezes. Pegue seu caderno das conquistas, escreva lá crenças funcionais financeiras, a primeira vez e depois repita mais 49 vezes cada uma dessas crenças. Paulo, qual é o resultado? Eu posso dizer comigo. É financeiramente sucesso, é financeiramente prosperidade, é ajudar outras pessoas, é em pouco tempo fazer grandes mudanças na sua vida e do que está ao seu redor. Então, e os seus clientes? A mesma coisa. Agora a pergunta de novo é, você está disposto a fazer o que você não tem hábito de fazer, que é escrever coisas assim? Você está disposto a dedicar o tempo, em lugar da novela, e fazer isso? Em lugar da balada, fazer isso? Dedicar tempo a fazer isso? Essa é a pergunta. Paulo, funciona? Você sabe a resposta. Então, a pergunta é, você vai fazer ou não vai? E eu sei
Eu confio em você e sei que você vai se dedicar. Uma imersão na mudança e no aprendizado. Você sabe, quem aprende é porque mudou. E quem mudou é porque aprendeu. Então, mude sua vida e se determine a fazer isso. Nós estamos aqui no momento trabalhando as crenças funcionais e disfuncionais financeiras. O nosso primeiro tema foi dinheiro. E aí vimos crenças funcionais e disfuncionais. O segundo tema foi riqueza e pessoas ricas. E agora, o terceiro tema que nós entramos agora, o terceiro tema é riqueza e a consequência de ser uma pessoa rica. Então, acompanha na tela novamente. Primeira crença da consequência da riqueza. Se eu tiver muito dinheiro, as pessoas verão somente meu dinheiro e não o meu verdadeiro eu. Segunda, se eu for rico, as pessoas tentarão pegar o meu dinheiro. Terceiro, não é certo para mim ganhar mais dinheiro que meus pais e meus irmãos. Quarto, se eu ganhar muito dinheiro, eu posso perdê-lo. Quinto, se eu for rico, eu não me relacionarei mais com meus amigos. 6. Se eu for rico, não posso ser espiritual. E agora nós vamos para a terceira etapa, que são as crenças funcionais financeiras no tema consequências da riqueza. Então, novamente, acompanha na tela ou no teu PDF aí que você pode baixar e vamos juntos. Primeira crença funcional sobre crenças da riqueza. 1. Com fluxo de caixa saudável, eu posso ser criativo e espiritual, sim. 2. Com dinheiro mais que suficiente, eu posso ter mais escolhas. 3. Com dinheiro mais que suficiente, eu posso satisfazer mais facilmente minhas necessidades e ajudar aos outros. 4. Com dinheiro em abundância, eu posso proteger a mim, aos meus e ajudar outras pessoas. Você sabe o que fazer. Nós temos aqui as crenças funcionais com o tema consequências da riqueza. Você vai dar, novamente, uma nota de 1 a 10 a cada uma delas. 1 é uma crença fraca dentro de você, 10 é uma crença forte dentro de você. Você vai dar nota e, de acordo, quanto menor a nota, mais vezes você escreve cada uma delas no seu caderno das conquistas. Então, mais uma vez, pausa o computador e faça. Eu sei que é uma tendência e uma tentação enorme seguir avante. Eu sei que você pede de forma prática seguir avante cognitivamente, apenas pensando. Não se sabote. Se você quer dinheiro, se você quer dinheiro em abundância, se você quer mudança de vida, pare. Pare, não haja como uma criança afoita e impulsiva. Não seja infantil. Pause o seu computador, pause o seu vídeo, se for o caso, e faça o exercício na ordem e da maneira que eu estou lhe ensinando. Se você quer apenas conhecer, não quer mudar, não quer aprender, então siga. Mas se você quer mudança de vida, mudança financeira e mudança rápida, não seja impulsivo nem infantil. Pause o seu computador e faça o exercício da maneira que eu estou lhe orientando. Tudo tem um porquê pedagógico, andragógico e didático. Então, confie em mim, eu sou seu coach agora. Pause o computador, dê a nota de 1 a 10 e depois escreva quantas vezes for necessário. E mais uma vez eu repito, terceira vez eu repito. Se você quer mudanças mais profundas e mais rápidas, escreva cada uma dessas crenças fortalecedoras 50 vezes. Ok? Então pause seu vídeo e faça o exercício. Nós estamos no exercício de crenças funcionais e disfuncionais financeiras. E entramos agora no quarto tema, que é identidade financeira. Eu peço que você acompanhe cada uma das crenças que compõem a identidade financeira na sua tela agora. Vamos lá. Identidade financeira, primeira crença, eu sou um fracasso financeiro. Segundo, eu nunca consigo o que preciso financeiramente. 3, eu nunca consigo o que eu quero financeiramente. 4, eu não mereço ser rico. Quinto, pessoas como eu se esforçam financeiramente, mas não conseguem. Próxima, eu não sou esperto o suficiente para ganhar muito dinheiro. Depois, dinheiro escorre pelos meus dedos. E última, eu nunca serei rico. Então, marca quais dessas crenças disfuncionais financeiras você possui. Paulo, mas como é que eu sei que eu possuo uma crença dessa? É simples, veja seus resultados. Se você tem resultados parecidos com essas crenças, é porque você as possui. Mais uma vez eu te lembro, você pode ter crenças dentro de você que você nem as conhece conscientemente. Elas apenas estão programadas dentro de você. Então você já sabe o que fazer. Você marcou as crenças disfuncionais que você possui. Lembra disso? Marcou as crenças. E agora você vai escrevê-las, as crenças disfuncionais que você possui, da forma positiva. Escreveu elas da forma positiva, agora você vai replicar, reescrever cada uma delas 50 vezes. É isso que você tem que fazer. Pague seu preço. Então pause o computador, dedique tempo, dedique atenção, dedique o que for necessário para isso.
pausando seu vídeo, pausando o computador, não importa que mecanismo você está usando. O que importa é que você pause e dedique tempo a produzir aprendizado, ok? E não apenas conhecimento. Então pause e vá e mande brasa. Agora que você já fez tudo isso, vamos às crenças funcionais financeiras com o tema identidade financeira. São as crenças fortalecedoras que nós vamos potencializar. Então vamos novamente, atenção ao vídeo. Crenças funcionais financeiras. Tema, identidade financeira. Primeira crença, eu sou um sucesso financeiro. 2, eu sou financeiramente confortável. 3, eu mereço ser rico. 4, eu tenho tudo o que preciso para construir uma forte base financeira. 5, eu sou esperto o suficiente para ganhar muito dinheiro. 6, eu confio em mim mesmo para cuidar do meu dinheiro. 7, meus sonhos se tornam realidade quando falo de finanças. Seja através do PDF ou olhando para a tela, você vai marcar, como todas as outras vezes, dando nota de 1 a 10 para cada uma dessas crenças. 1 para a crença que você tem muito fraquinha dentro de você, 10 a crença forte. E depois você já sabe como fazer. Vai escrever o número de vezes suficientes para que isso vire uma crença. E mais uma vez, minha orientação para você é: escreva cada uma dessas crenças fortalecedoras pelo menos 30 vezes. E você vai ver que isso vai fazer toda a diferença. Então agora é hora de parar, olhar se falta alguma coisa a ser feita no exercício e finalizar essa etapa. Então vamos lá, focado, com maturidade, com paciência, disciplina, pause o computador e finalize o que tem que ser feito. Agora que você já fez, vamos só entender o objetivo disso. Você já sabe que existem sinapses neurais, que é nelas, nessa conexão entre neurônios, que nossas crenças financeiras, como qualquer outra, estão registradas. Sim, você sabe. Você sabe que essas crenças em forma sináptica produzem sua vida como ela é hoje, inclusive a vida financeira. Você sabe. E você sabe que se você quiser mudar, não é lá fora, é aqui dentro, é esse aprendizado aqui dentro, essas crenças, esses modelos mentais, financeiros que estão aqui dentro que nós precisamos efetivamente mudar. E essa é uma ferramenta estruturada e profunda para mudar esses modelos e essas crenças. E nesse exercício nós tivemos 2 tipos de crenças. Crenças disfuncionais, que nós transformamos ela de negativa para positiva e fortalecemos pela escrita. E as crenças funcionais e positivas, que nós apenas fortalecemos elas. A pergunta é, está pronto para fazer isso? Ok, mas eu tenho outra informação importante para você, que é a neuroassociação. Eu vou pedir que você ande com um elástico, uma liga de borracha no braço, e cada vez que você lembrar, pensar numa dessas crenças disfuncionais financeiras, ou falar uma delas, eu peço que você estique o elástico o suficiente e solte. Nós já falamos sobre isso. Eu estou trazendo mais uma vez em outra forma de exercitar. Então você vai causar um leve ardor em você, um leve desconforto físico em você, ok? Para quê? Produzindo um novo comportamento. Então, o corpo humano foge do desconforto, o corpo humano e a mente humana fogem da dor, e cada vez que você falar uma coisa ruim, você causar essa dor, essa leve dor, a mente humana vai entender: isso não é bom para mim, essas palavras não são boas para mim, esses pensamentos não são bons para mim. E o que é que ela faz? Vai inibir e criar uma barreira mental que te impede de potencializar o que é ruim. E sempre que você falar o que é bom, repetidamente, já fez isso escrevendo, melhor ainda será. Ou seja, eu potencializo o que é bom e elimino o que é ruim. E aí eu posso dizer para você: aconteceu. Então, faça o que eu estou dizendo, confie, funcione e você sabe disso. Então está na sua vez, a hora de você fazer o que tem que ser feito. Não o que é prazeroso, mas fazer o que tem que ser feito para ser rico, abundante, doador, vitorioso. Vamos lá.